vida do pastor Sandro Boldrini, a sua esposa, dá um glória a Deus. Então recebam esse príncipe de Deus com uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor. Amém. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar participando dos eventos da Celebrai. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Joel, pastora Carmen, que tem confiado em nosso ministério, tem nos abençoado. A nossa casa tem sido muito abençoada por intermédio deste projeto. E eu glorifico a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, junto com vocês, para juntos entregarmos um culto ao Senhor. Que Deus seja louvado pela vida do pastor Marcelo, presidente dessa igreja, que Deus o abençoe. Pastor Samuel, Deus abençoe. Pastor Felipe, é um amigo que Deus me deu, um irmão. Deus te abençoe, tá? A nossa casa ama a sua família, tá bom? Deus abençoe. E eu também quero honrar a Deus pela vida da minha esposa. Se puder, vem aqui rapidinho, rapidinho. Vem cá rapidinho. Minha esposa é uma bênção de Deus. Pastor Joel, o senhor sabe que a gente sofreu um acidente tem quase 2 meses, né? Eu sofri um acidente, Felipe, e a gente estava na Avenida Brasil, numa velocidade bem intensa. Eu estava de moto e ela estava na garupa. Vem cá, meu irmão. E quando a gente chegou na altura de Bangu, eu estava aproximadamente 85, 90 quilômetros por hora. Um rapaz se jogou, voltando de uma agenda, um rapaz se jogou na frente da moto. Eu peguei ele com toda aquela velocidade e ele bateu com muita violência no meu peito. Eu pedi a Deus força para a gente não cair da moto. Foi uma pancada muito forte. Ele bateu, caiu para o lado e eu consegui, pela misericórdia, equilibrar a moto e parar a moto. Aí quando eu parei a moto, pastor Josué, eu percebi que minha esposa não estava na moto. E o meu pedido a Deus é que eu segurasse a moto para que ela não caísse. O problema não era eu, o problema era ela. E no meio daquele acidente, daquele caos, o negócio foi bem estranho. Eu procurei ela, não achei. Eu vi o rapaz acidentado, eu vi muita gente parado, mas não achei minha esposa. E naquele momento me faltou o ar, pastor. Eu não consegui respirar por alguns segundos, foi um período bem intenso. Parecia que tinha quebrado tudo dentro de mim. Mas depois eu fiquei na dúvida, pastor Joel, se eu não estava respirando por causa da violência no peito, ou porque eu não tinha visto a minha esposa. Porque longe dela eu não consigo respirar, né, pastor Felipe? Você pode aplaudir a Deus pela vida da minha esposa? Te amo, tá bom? Deus te abençoe. Pega sua Bíblia aí no nome de Jesus. Abra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus capítulo 14. É um texto muito conhecido pela igreja. Versículo 25. Mateus capítulo 14. Que Deus abençoe a vida do pastor Luan. Deus abençoe, tá? Versículo 25. Está escrito: mas a 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu,
manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E ele disse, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E você dá um glória a Deus aí. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto de um dia em que Jesus está às margens do mar da Galileia e que nesse dia Jesus opera muitos sinais, maravilhas. Mateus chega a dizer que ele curou todos os enfermos nesse cenário. Jesus, ao findar da tarde, ele multiplica os pães e os peixes. Foi um dia de milagre, um dia de ensino, um dia de cura. Mas o texto que nós lemos, pastor Luan, narra para nós que Jesus dá uma ordem imperativa aos discípulos, que eles entrassem no barco e passassem a outra margem do mar, enquanto o mesmo ficaria para dispensar a multidão. Pastor Josué Vidal, Jesus está ordenando e não pedindo. Algumas traduções vão dizer que Jesus os impeliu. Jesus está forçando a saída dos discípulos, apontando um destino, e ele mesmo diz que não tem tempo para despedida, que ele vai despedir a multidão. Se a gente parar para analisar, Jesus está fazendo separação de pessoas. E entendo isso aqui, não é acepção, é separação. Jesus achou a necessidade, pastor Joel, de separar os discípulos da multidão. Por que, Sandro? Porque a multidão não havia entendido o milagre da multiplicação dos pães e peixes. João, no capítulo 6, quando narra esse cenário, João vai dizer, meu amigo Júnior, que a multidão gerou no coração o desejo de se levantar com uma rebelião, pegar Jesus e levar para que ele pudesse bater de frente com Roma. Eles queriam entronizar Jesus, eles queriam um Jesus político. Só que Jesus conhece o seu propósito. Jesus não veio para um reino passageiro, Jesus veio para um reino eterno, pastor Felipe. Jesus, percebendo que o coração da multidão está inflamado e que a motivação está na rota contrária do seu propósito, ele olha para os discípulos e ordena. É uma ordem, pastor Marcelo. Jesus está ordenando, e a ordem, pastor Josué, não tem o direito de resposta. Impelir, segundo o dicionário, é empurrar com força. Impelir é lançar forçado. Jesus está forçando a saída dos discípulos, pastor. Por quê? Porque Jesus sabe que os discípulos não podem ser contaminados com o sentimento que a multidão está no coração. Os discípulos não podem estar envolvidos com este sentimento que está na rota contrária do propósito de Cristo. Aí Jesus está olhando para alguém e está dizendo: vou forçar a tua saída. Mas Sandro, eu vivi milagres com ele até agora. Mas Sandro, eu caminhei com eles até agora. Tudo bem, todo mundo viveu o mesmo milagre, mas a motivação do coração de alguém está na rota contrária do propósito que Cristo tem. Ai, irmão, senti já uma glória aqui. Pastor Felipe, eu estou introduzindo a mensagem, só que a gente faz pergunta para Jesus: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui caminhamos juntos, até aqui fizemos coisas juntos, até aqui vivemos experiências juntos, e por que agora estou sendo forçado a sair? Por que agora estou sendo forçado a deixar alguém para trás? Aí Jesus está dizendo para alguém: é porque eu conheço o coração daqueles que estão do seu lado, e a motivação do coração deles não combina com o propósito que eu tenho sobre a tua vida. Eu sento em reuniões que você não senta,
Eu ouço assuntos que você não ouve. Eu visito ambientes que você não está. E se for para te contaminar, eu te arranco com raiz e tudo. Mas você não vai ser contaminado com propósitos que está na roda. Ai, 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 ai. Agarre na mão de quem está do teu lado no nome de Jesus. Olha para ele. Aleluia. Quem te excluiu do grupo não foi o diabo. Não foi inimizade. Não, foi Jesus dizendo: sou eu te arrancando. Porque o que eu tenho com você, eu não tenho com multidão. O que eu tenho com você é diferente. Tem glória para liberar aí? Ela manda, calaba. Mas Sandro, fizemos tanta coisa junto. Mas Sandro, vivemos tanta coisa junto. Jesus está dizendo: mas agora é hora de viver o teu propósito. E nem todo mundo vai viver ou combinar com o propósito que eu tenho sobre a tua vida. Agarre na mão de quem está do teu lado mais uma vez. Dá-lhe uma sacudida nele e diga: muita gente vai ficar para trás. Diga: se não combina com o propósito que Deus tem para o teu ministério, vai ter que ficar para trás. Se não te leva para o altar, vai ter que ficar para trás. Se não te leva para a comunhão, Jesus está arrancando. Pastor Samuel, ai, 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 tem mão para levantar aí? Desceu uma unção, acabou de descer uma unção aqui, pastor Luan, e Jesus está dizendo: eu te removo a hora que for, mas quem não combina com propósito vai ficar. Terra endoraça. Eles são impelidos, obrigados. Às vezes, irmãos, a gente vive um contexto que eu entro no quarto e eu não tenho problema de dizer isso aqui não. A gente se pergunta, tem gente que faz e não é cobrado. Tem gente que peca, brinca com as coisas de Deus e Deus não faz nada. Aí só porque alguém está perto de nós e nem somos nós, com o coração na rota contrária, Jesus faz a gente sair. Aí eu perguntei: por que isso? Aleluia, pastor Jesus, aleluia. Outro dia eu estava falando com Deus. Tem gente que peca, que erra, que brinca. O Senhor não cobra, o Senhor não faz nada. Às vezes no dia da minha luta vem um sentimento contrário. Deus levanta logo um profeta, pastor Felipe, para dizer: se voltar eu te mato, se voltar eu te paro. Aí eu pergunto: por que isso? Ele: porque você não é qualquer um, você não é multidão, você é de si. Agarre na mão de quem está do teu lado no nome de Jesus e diga: você não é qualquer um, existe um propósito. Pastor Felipe, eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo Arabaracalamanda. Debi calaba. Olha para quem está do teu lado aí e se prepare. Fala para ele: se prepare, porque Jesus vai te arrancar de alguns lugares. Diga: se prepare. Onde parecia ser comodismo para você, Jesus está te empurrando com força. Jomisa, calabaraia, dubicabacalaia. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia aqui. Se prepare para se despedir de algumas regiões geográficas. Se prepare para se despedir de algumas pessoas. Existe um propósito. Meu Pai, pastor Joel, Tobia Sanduraia Becabacomina. Escute. Eles são impelidos, pastor Felipe. Mas todas as vezes que Jesus me arranca de um lugar, Ele já tem um destino preparado. Pastor Joel, Jesus está arrancando os discípulos dali, mas a ordem é: passe para o outro, porque ninguém que caminha debaixo da orientação de Jesus caminha perdido. Ninguém que caminha debaixo da oração de Cristo
caminha batendo cabeça. Quem caminha debaixo da orientação de Jesus, conhece seu destino. Pastor Josué, quem caminha debaixo da orientação de Cristo, sabe onde vai chegar. Aí eu vejo os crentes nos dias atuais, vendo o sistema que foi implantado no nosso tempo, e perturbado com isso. Aleluia, o sistema entrou na nossa casa. O sistema tenta, aleluia, falar como a gente deve tratar a nossa família. Eles querem ditar a maneira que queremos viver, aleluia, porque senão seremos perseguidos, pastor Felipe, porque senão vamos sofrer retaliações, pastor Luan. Aí tem gente com medinho e fazendo a vontade do sistema. Tem crente que eu não entendo, com medo do que está acontecendo, desesperado, entrando em quarto escuro, sofrendo ansiedade por causa do que está acontecendo. Mas Jesus não deixa ninguém enganado, não. Ele falou em Mateus capítulo 24, ele disse para os seus discípulos: vai chegar o dia que vai se levantar falsos profetas. Vai chegar o dia que se levantarão falsos cristos, e que, se for possível, vão enganar até os meus escolhidos. Nestes dias vai aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Aleluia. Só que ele trouxe uma palavra de conforto, pastor Luan, para os discípulos. Ele disse: nestes dias, que serão dias difíceis, fique tranquilo, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Alguém levantou as mãos lá atrás. Jesus está há 2000 anos pregando o que a gente está vivendo hoje. Jesus está há 2000 anos pregando os dias atuais. Aí tem gente batendo cabeça, tem gente, aleluia, sem saber o que vai fazer. Só que Jesus, no mesmo texto, diz: vocês fiquem tranquilos, olhem para a figueira, olhem para Israel, fiquem tranquilos. Por quê? Porque nestes dias também vai se manifestar entre as nuvens, com poder e grande glória, o Filho do... alguém está de mão levantada lá? E quando ele se manifestar, ele vai olhar para a tua igreja e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e entra no gozo do meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo: pastor, vocês estão aí, mas nos dias da luta, fique tranquilo, porque vocês estão aí, mas vocês não são daí. Existe um destino preparado para a minha igreja. Alguém está de mão levantada lá? Vou repetir: existe um destino preparado para a igreja. 25, capítulo 25, versículo 34, ele diz: aqueles que estiverem à destra do rei, ele vai dizer: entra e toma por herança o que já está preparado. Pastor Joel, ele não disse eu vou preparar, ele disse já está preparado. Por quê? Porque eu não arranco ninguém de lugar sem que eu não tenha um destino para ele. Eu já tenho o destino preparado para você. É só para a igreja que acredita no arrebatamento. É só para a igreja que tem a consciência de que vai subir. A gente pode gritar, Júnior, aleluia, com autoridade, e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou aqui, mas eu conheço o meu destino. A igreja vai subir. Pegue na mão de quem está do lado, sacode e diga: tem algo preparado para você. Diga. Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9: as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que... tem mão para levantar aí? Eu vou liberar para alguém mais uma vez. Ele vai te arrancar com raiz e tudo, mas já tem algo preparado. Vai para o outro lado, pastor Joel. O interessante é que Jesus dá ordem e não entra no barco. Jesus amostra o destino, mas não entra no barco. Pastor Samuel, é de
prioridade ou função dos discípulos pegarem seu remo e remarem em direção ao destino. Ele mostra o destino, mas quem rema em direção ao destino são os discípulos, porque não dá para alcançar o destino que ele tem para mim se eu não tenho a disponibilidade de me esforçar para isso. Revelar o destino é com ele. Me esforçar para alcançar o destino. Olha para quem está do teu lado, diga: mete a mão no remo, porque você só vai romper se você se esforçar. Netflix o dia inteiro não vai resolver. Toma, não, aleluia. Facebook o dia inteiro não vai resolver. Existe um futuro de glória para alguém. Quer romper? Mete a mão no remo e se esforça, meu filho, porque tem algo extraordinário. Pastor Joel, o texto diz, pastor Felipe, que eles estão remando. Eles remam aproximadamente 7 quilômetros. O mar da Galileia, em sua extensão, tem 11 quilômetros. Eles ultrapassaram a metade, só que o texto é específico em dizer que eles estão no meio da viagem, e que no meio da viagem se levanta uma grande tempestade de vento contrário. Isso aqui é interessante, porque no mar da Galileia é normal repentinas tempestades de vento contrário. A localização geográfica permite isso. O fato dele estar a 212, 213 metros abaixo do Mediterrâneo faz com que o vento desloque, e no deslocamento ele se torne mais forte do que é para ter força. Aí o texto está dizendo que o vento aqui não é a favor, que o vento aqui é contrário. E perceba que tem alguém remando, se esforçando para alcançar o destino que Jesus apontou. Só que no meio dessa viagem, o esforço de quem está remando se torna mais intenso. Por que, Sandro? Por causa do vento contrário. O vento não está a favor. O vento está... E você sabe que vento contrário faz pesar a viagem. Quem se esforçava até aqui vai ter que empregar mais força. Vou repetir. Quem se esforçava até aqui vai ter que empregar mais força. Por que, Sandro? Porque se para de remar por causa do vento, o vento leva o barco de volta à origem que Jesus tirou. Vou repetir isso. Se parar de remar por causa da tempestade, a tempestade leva o barco de volta à origem. Mas pastor Joel, eu gosto da Bíblia, porque o texto diz que os discípulos estão no meio da tempestade, mas eles permanecem remando em meio à tempestade do vento contrário. Pastor Felipe, é eles dizendo para mim: se Jesus me apontou o destino, não é qualquer tempestade que vai me fazer voltar à origem. Alguém levantou as mãos. Eu me esforço um pouco mais, eu me empenho um pouco mais. Mas Sandro, a tempestade pesou. Mas Sandro, o barco parou. É melhor barco parado no meio do que barco na origem de volta. Ah não, eu vou repetir. É melhor barco parado no meio do que barco lá na origem. É alguém que entendeu uma coisa: da onde eu saí, eu não vou voltar. Olha quem eu era, olha quem eu sou agora, olha como eu vivia, olha como eu vivo hoje, olha como era a minha família, olha como ela vive. Ah não, agarre na mão de quem está do teu lado, sacode ele e diga: olha para trás, meu filho, e perceba a obra que Jesus já operou na tua vida. Vai valer a pena orar mais um pouco, vai valer a pena buscar mais um pouco, vai valer a pena se consagrar mais um. Tem mão para levantar aí?
resista a essa tempestade. Alguém levantou as mãos, eu vou repetir, resista a essa tempestade. Pastor Joel, se eles têm força além do vento, eles passam pelo vento e continuam viagem. Só que o texto diz que eles estão parados por causa do vento. Por que, Sandro? Porque evangelho não é ter força. Evangelho é ter resistência. Não, você não pegou, eu vou repetir. O segredo do evangelho não é força. O segredo do evangelho é resistência. Ai, eu estou pregando para alguém, pastor Joel, que quem sabe entrou aqui com a força meio abalada, um pouco fraco, mas eu louvo a Deus que mesmo fraco você entrou. Olha o conselho de Tiago à igreja. Ele disse: sujeita a Deus. Ele não disse seja mais forte do que o diabo. Ele disse sujeita a Deus e resista, porque na tua resistência o diabo fugirá. Ai, alguém está de mão levantar. Vai ficar pequeno isso aqui. Pastor Felipe, o segredo não é força, o segredo é resistência. E Jesus se manifesta para João lá em Patmos e diz: João, escreve para a igreja de Filadélfia e diga para ela que eu conheço as tuas obras. O que tu conheces, Senhor? Eu sei que tem pouca força. Ela é forte? Não, ela tem pouca força, mas na pouca força não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Alguém está de mão levantada? Ela tem pouca força, mas está resistindo. Ela tem pouca força, mas está de pé. Ela tem pouca força, mas está adorando. Ela tem pouca força, mas está cantando. Ela tem pouca força, mas está pregando. Está pregando. Diga para ela que eu coloco uma porta aberta diante dela, porque eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Olha para quem está do teu lado e diga: resista, resista, resista. Ah, você tem a glória na boca para liberar aí. Acabou de descer uma unção de resistência da Curicica. Agora, abre a boca, celebrai e seja cheio do poder de Deus aí. Vai, resista, 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 resista. Terabaras. Seja renovado aí agora. Seja renovado aí. Olha a unção descendo, ó. Olha a unção descendo, ó. O Jorge pensou que na tua pouca força você ia comer feijoada. Você disse: tô fraco, mas tô na Celebrai adorando. Tô fraco. Diga para a igreja de Esmirna que eles serão perseguidos, uma perseguição de 10 dias, eles serão entregues à morte, mas aquele que resistir até o fim receberá a coroa da vida. É só para quem resiste, é só para quem resiste. Abre a boca, celebrai e dá o melhor glória. Eu vou terminar, mas enquanto a igreja está nessa dimensão profética, pastor Joel, eu estou vendo demônios pegando o corredor e saindo pela porta da igreja. O diabo pensou que ia te parar, o diabo pensou que ia te paralisar, mas desceu uma unção de resistência. Meu Pai, meu Jesus, meu Jesus. Olha lá, ó. Olha a marcha, ó. Olha a resistência, ó. O diabo falou: quero ver cultuar traído.
Quero ver cultuar perseguido. Quero ver cultuar decepcionado. Olha você aqui, 23 de abril, liberando a boca para liberar glória. Eles vão resistir 3 vigílias, totalidade de horas, 9 horas. Quem deu a ordem não está no barco. Só que alguém entendeu uma coisa: eu não preciso ver quem deu a ordem, eu só preciso obedecer a ordem dele. Ai, mano. Pastor Josué, primeira vigília, alguém remando, Pastor Felipe. Segunda vigília, alguém remando. Terceira vigília, eles permanecem. E cadê Jesus? Jesus não está no barco. E às vezes é cansativo obedecer, porque ele é capaz de me impelir para ambientes que perdem equilíbrio. E no meio dos desequilíbrios eu não encontro ele. Cadê ele? Só que Jesus não aparece nas primeiras 3 vigílias. O texto de Marcos diz que os discípulos não estão vendo Jesus, mas que Jesus está do monte vendo os discípulos. Vou voltar. Os discípulos não estão vendo Jesus, mas Jesus está vendo. Porque o fato de eu não ver ele não impede ele de me ver. As minhas limitações não limitam ele. Estou pegando para gente que não está vendo nada, mas Jesus está vendo tudo. Vou liberar mais uma vez. Você não está vendo nada no meio dessa tempestade, mas eu tenho uma boa notícia: Jesus está vendo tudo. Olha para quem está do teu lado e diga: fique tranquilo, porque se ele está vendo da maneira que está, não vai ficar. Diga: da maneira que está, não vai permanecer. Ó, quarta vigília, pastor Luan. Jesus vem andando sobre as águas, e a gente encerra. Pastor Josué, Jesus não vem na primeira, não vem na segunda e não vem na terceira. E por que não vem? Porque enquanto os discípulos têm força para remar, ele deixa os discípulos remar. Pastor Felipe, só que o texto de Marcos diz que quando ele vê que eles estão fadigados, Marcos é específico em dizer isso, no cansaço deles, Jesus vem andando sobre as águas. Ah, não, se você pegar. Ele vem na quarta vigília. O número 4 na Bíblia é profético, porque a tempestade se levantou para fechar uma porta, para impedir os discípulos de alcançar o destino. O 4 na Bíblia é a letra Dalet. E Dalet, pastor Luan, é porta. O inimigo se levantou para fechar a porta, mas na quarta vigília, a própria porta veio. Não, agarre na mão de quem está do teu lado, sacode. Não, sacode com fé. Diga: o inimigo pode se levantar como for. Diga: mas a porta vai ter que abrir. Diga: o inimigo pode tentar parar a tua caminhada, mas a porta vai ter que abrir. Alamanda, calaia. Jesus disse: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja,
e as portas do inferno não vão prevalecer. Ai, 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 ai. O homem te prometeu e voltou atrás, mas Jesus que deu a ordem está vindo ao teu encontro. Jesus que deu a ordem está vindo. Escute. Escute. Pastor Joel, os discípulos no meio da tempestade veem Jesus andando sobre as águas. Jesus não vai acalmar a tempestade. Jesus vai vir andando no meio da tempestade sobre as águas. E o que mais me intriga é que Jesus tem o poder de liberar uma palavra e acalmar o vento. Ele já fez isso. Os discípulos já viveram essa experiência. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Eles sabem que Jesus pode fazer, mas Jesus não faz. Ao ponto, pastor Joel, dos discípulos obedientes, remando, se esforçando, quando vê Jesus andar sobre as águas, não identificam que é Jesus. O texto diz que eles gritam com medo, achando que é um fantasma. Meu amor, Jesus falou algo no meu coração, pastor Joel. As tempestades que Ele me permite passar são oportunidades de eu ver Ele de uma maneira que eu nunca vi. Vou repetir. As tempestades que Jesus me permite passar são oportunidades de eu conhecer Ele de uma maneira que eu ainda não conheço. Marcos 4:35. E Jesus estava dormindo. Os discípulos o despertaram. Ele se levantou, disse ao vento: aquieta-te, disse ao mar: acalma-te. E houve grande bonança. Aí os discípulos que andavam com ele se perguntavam: quem é ele? Eu ainda não conheci esse que tem o poder sobre o vento e sobre o mar. Isso é novidade para nós. Pastor Felipe, esse é um Jesus que eu ainda não vi. Eu vi curar cego, eu vi ressuscitar morto, eu vi curar leproso, mas sobre a natureza ter poder é novidade para mim. Aí agora Mateus capítulo 14, vem Jesus andando sobre as águas e não acalma o vento. Vem Jesus andando sobre as águas e não acalma o mar. Aí os discípulos não vão reconhecer ele, ao ponto de achar que ele é um fantasma. Mas eu vejo o pastor Luan, Jesus gritar para ele dizendo: fiquem calmos, porque no meio dessa tempestade eu te apresento um Jesus que você ainda não conhece. Vou repetir: no meio dessa tempestade eu te apresento Jesus que domina as águas, que domina o vento. Eu te apresento Jesus que tu não conhece. Sacode quem está do teu lado e diga: ele é uma fonte inesgotável. Diga, ele é uma fonte inesgotável. No meio desse problema ele vai se apresentar de uma maneira que você nunca viu. Esse problema é a oportunidade de você conhecer Ele melhor. Ele é uma fonte inesgotável. Ai, 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 eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Pastor Domiciano pega João, lança João em Patmos. Patmos é o dia mau de João. Patmos é o problema de João. Patmos é a sentença de João. E quando João está em Patmos pensando que vai morrer solitário, ele diz: de repente eu ouvi uma voz como de trovão. Pastor Josué, ele disse: quando eu me virei para ver, eu vi 7 candelabros de ouro. Um homem como se fosse o filho dos deuses caminhando no meio delas. Ele começa a descrever: ele tinha o cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como de latões reluzentes, um cinturão de ouro no peito, uma espada na boca que cortava dos dois lados. João está vendo uma visão extraordinária e sobrenatural. Aí João disse: diante da visão eu caí meio morto, só que quando eu caí meio morto, ele me levantou e se apresentou dizendo: João, eu sou o que estive morto, mas agora eu estou vivo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim.
Eu tenho a chave do inferno e a chave da morte. Agarre na mão de quem está do teu lado e diga: se prepare, você vai conhecer o Jesus que você ainda não conhece. No deserto ele é o maná diário. No deserto é a nuvem que tararacalabaraia. Ele é a nuvem, pastor, que protege do sol quente. Ele é a nuvem de fogo que aquece no frio intenso do inferno. Não, olha para quem está do teu lado e diga: ele vai se manifestar de uma maneira que você não conhece. Diga, diga, diga. Ele é o lenho que transforma o amargo em doce. No dia da luta, Sandro, ele é o Jeová Sabaó. No dia da enfermidade, ele é o Jeová Rafa. Rebaracalamandarai, Dubicalabaraia, Sandro. E no dia da falta, ele é o Jeová Jireh. Agarre na mão de quem está do teu lado e diga: se prepare, ele vai se apresentar de uma maneira que você nunca viu. Ele vai. Debe Sanda Tarabacomanduria. Eu não vou terminar a mensagem não, levanta as duas mãos aí. Eu não vou falar de Pedro andando sobre as águas não, mas levanta as duas mãos aí. Jesus está dizendo para alguém: se prepare, porque nem você vai entender o que vai acontecer nesse cenário. Esse cenário era caótico até hoje, mas hoje eu me apresento nele e vou te provar que eu sou maior do que essa grande tempestade. Eu sou maior do que esse problema. Eu sou maior do que este vento contrário. Tem que estar de mão levantada, pastor Felipe. A Bíblia diz que ele é tão grande, que ele é tão grande, que a cortina, que o céu é a cortina de sua casa. Está na Bíblia que ele é tão grande, que ele é tão grande, que a terra é o descanso de seus pés. Ele é tão grande, ele é tão grande, que está na Bíblia que ele mede os mares com a palma de suas mãos. Ele é tão grande, ele é tão grande, que Isaías profetiza dizendo: porque o menino nos nasceu, um príncipe se nos deu. O nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, pastor Josué, Pai da eternidade. Não sei se você tem dimensão do que Isaías está dizendo. Ele está dizendo: a eternidade é grande, não tem início e não tem fim, mas não tem nada maior do que ele. Por que, Sandro? Porque ele é pai daquilo que não começa e pai daquilo que não termina. Alguém está de mão levantada? No dia mal de Jó, alguém vai dizer para Jó: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, porque o teu problema é grande. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu amigos, perdeu empresas, só sobrou lixo e um caco de telha. Olha, Jó, não, tu tá falando como uma louca. Recebi o bem dele, não vou receber o mal. Eu tenho uma certeza. Qual é a certeza, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e que de certo ele vai se colocar. Levanta as duas mãos. 10 segundos de glória para o grandão. 10 segundos de glória para o grandão. Eu conto. 10. Abre a tua boca para adorar. 9. Mandaraya. 8. Eita. Aleluia. 7. A casa vai explodir. Pastor Felipe. Jubicalaia. 6. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. 5. 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro. Eu não sei se você veio para cultuar, mas tem um fogo de Deus se espalhando na igreja aqui. Pastor Marcelo vai ter batismo com o Espírito Santo. Para quem quiser, tem batismo com o Espírito Santo hoje. 4. Abre a tua boca para adorar. 3. Rebaracomina. 2. A glória da última casa será maior
do que da primeira. Assim te diz, abre a tua boca aí, abre a tua boca aí. Jesus se apresentou no cenário de alguém e está dizendo: eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior. Abra a tua boca para adorar. Seja cheio aí agora, vai. Cheio aí agora, vai. Seja cheio. Arabacomandura. Fale novas línguas. Agarre na mão de quem está do teu lado e diga: a Ele é maior. Diga: a Ele vai se revelar de uma maneira que você ainda não conhece. Aplauda Jesus aí, vai. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Você que sabe, cante, vai. Pois estás comigo. Não estou sozinho, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, cante. Não estou sozinho. Tu estás. Você que entendeu essa palavra, essa mensagem, rasga o teto com a tua adoração, cante. Temer porque isso. Guarda. Cante, cante. Seu nome é, seu nome. Você que também está na tua casa, cante isso. Jeová Jireh, irás prover de novo.